Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, salve Maria. Uma vez mais estamos reunidos para meditar no Evangelho deste que é o segundo domingo da Quaresma. Estamos no ano C, o ano de São Lucas. E todos os anos, ou seja, em todos os segundos domingos da Quaresma, nós somos confrontados com este Evangelho, que é o Evangelho da Transfiguração. Jesus, Nosso Senhor, transfigura-se diante dos seus, diante dos apóstolos, e aparecem Moisés e Elias. Todos os anos, a Igreja convida-nos a meditar na Transfiguração no segundo domingo da Quaresma. Eu hoje queria, particularmente, enquadrar o texto da Transfiguração no contexto, ou seja, no quadro geral da liturgia de hoje, porque me parece que será de mais-valia para todos nós, para podermos aprofundar a mensagem que a Igreja nos quis transmitir com esta liturgia. E para nos enquadrarmos, assim, a priori, vamos ver só o que é que São Lucas narra que se tenha passado, que se passou anteriormente a este acontecimento. Não é? Segundo São Lucas, antes de Nosso Senhor se transfigurar no monte, tradicionalmente o Monte Tabor, ele tinha feito a multiplicação dos pães, tinha havido a confissão de Pedro, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, e Nosso Senhor, após essa confissão, afirma que quem quiser segui-lo, não é, que renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-o. Então, depois destes acontecimentos, é que Nosso Senhor, 8 dias depois, vai até ao alto do monte, com Pedro, Tiago e João, e transfigura-se diante deles. E então o Evangelho de hoje começa precisamente assim. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. E enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. Depois apareceram então 2 homens, Moisés e Elias, né, significando a lei e os profetas. Mas uma outra coisa, um aspecto interessante na transfiguração. O que é que foi propriamente a transfiguração? Nós vemos na vida dos santos, às vezes, certas transfigurações dos santos, não é? Que são propriamente os êxtases, em linguagem teológica, em linguagem mística. O êxtase é uma espécie de transfiguração, quer dizer, o santo vê algo de Deus, vê algo da divindade, vê algo dos céus e fica arrebatado. Não é? Ora, o que aconteceu com o Nosso Senhor não foi nada disso. Aparentemente, parece um êxtase. O Nosso Senhor fica refulgente de luz. Não é? Mas aqui é completamente diferente. É precisamente o contrário do que está num êxtase. Porque no êxtase o que acontece é a criatura, não é? O ser humano, que diante de algo que é divino, não é? Seja o próprio Deus, de alguma forma que se manifesta, seja Nossa Senhora, seja, enfim, algo do céu, a criatura sente-se arrebatada, não é? Sente-se puxada para o mais alto. Aqui em Nosso Senhor é diferente. Nosso Senhor não é que viu algo, não. É que Ele manifestou algo daquilo que Ele era, que é completamente diferente. Ou seja, Ele manifesta a sua divindade. A divindade não está fora dEle. Não é? Claro, o Pai é uma outra pessoa, o Espírito é outra pessoa, o Espírito Santo. Mas Ele é Deus também. Ou seja, Ele escondeu a sua natureza divina e aqui está a revelá-la aos seus discípulos. E então este é o contexto da transfiguração. E porquê que Nosso Senhor, então? Ou melhor, onde eu queria chegar aqui é porquê que a Igreja, neste segundo domingo da Quaresma, nos convida a pensar, a meditar na transfiguração. Vejam só o seguinte, nós entramos na Quaresma há uma semana e pouco, ou seja, na quarta-feira de cinzas. É um tempo de penitência. E este tempo de revisão de vida, este tempo de renúncias, este tempo de uma série de despojamento interior, né, e às vezes até exterior, é um tempo que nos convida a chegar a um momento auge que é a contemplação do grande mistério da paixão, em que Nosso Senhor se entrega por amor de nós e morre na cruz. A morte do homem-Deus. Ora, depois, nós sabemos, pela fé, pela esperança, enfim, que sabemos que Deus ressuscitou. Virá depois a glória. Mas nesse interim, nós temos o sofrimento, a dor. Ora, Nosso Senhor quis preparar os apóstolos para o sofrimento, mostrando-se tal qual Ele era, ou seja, revelando-se, transfigurando-se
diante deles e diante, sobretudo, de alguns que iriam depois sustentar os outros. Então, para nós nos contextualizarmos na proposta de liturgia, vamos à primeira leitura, o capítulo 15 do Gênesis. E neste capítulo aparece-nos a figura de Abraão. Abraão, que tinha sido chamado por Deus de Ur, dos caldeus, e tinha andado numa vida de nómada, uma vida errante, à busca de alguma coisa, que Deus tinha o chamado para algo ad maior, para uma coisa maior, mas ele não sabia bem o que era. Deus revelara-se através de uma série de sinais. Deus tinha-lhe feito aparecer, aliás, pouco antes, um sacerdote e rei misterioso, que era Melquisedeque. E depois de uma série de acontecimentos, de batalhas que ele trava, inclusive, ele então está em casa, ou propriamente está na sua tenda, e Deus chama-o cá fora e diz: Abraão, olha para o céu, vê as estrelas que estão no céu e procura contar essas estrelas. E ele, evidentemente, não conseguirá contar. Então, assim, promete Deus, assim será a tua descendência. Ora, Abraão já era uma pessoa já com bastante idade, não tinha descendentes. Mas Deus fala-o ter essa esperança, de que dele partiria um descendente, e um descendente que tinha relação com a história da própria salvação. E então Deus promete 3 coisas. Promete-lhe a descendência, ou seja, um filho varão. Depois Deus promete-lhe uma terra, porque ele não tinha terra, andava realmente vagueando. E depois Deus promete-lhe também através da aliança. Ou seja, esta aliança, esta cláusula, esta promessa de Deus, que não tem volta atrás, estava estabelecida naquele momento. Então Abraão fica arrebatado e quer oferecer um sacrifício ao Senhor, ao Deus. Monta uma série prepara um altar, coloca os animais, e é isto que vem uma primeira prova. É que os animais, já sob o altar, a ponto de serem sacrificados, começam a ser alvo de ataques de aves de rapina. E já nesse momento em que ele está a oferecer aquele primeiro sacrifício a Deus, em um holocausto agradável a Deus, já naquele momento as provas começam a suceder. Quer dizer, são os animais selvagens que tentam rapinar, não é? Roubar as vítimas que ele quer oferecer. Então já aí já começa, nesse momento, a necessidade de ele ser fiel à aliança que Deus estabeleceu com ele. Bom, mas isto não é o principal. Nós sabemos que depois na história de Abraão, em determinado momento, Deus lhe dará um filho, Isaac, e em certa ocasião, Deus pedirá de Abraão, depois de já lhe ter dado terra, depois de já lhe ter dado o filho, ter estabelecido com ele a aliança, Deus pedir-lhe-á o próprio filho. E esta vai ser a provação maior, vai ser o auge da sua provação. E de facto, no momento em que ele está para oferecer, como nós sabemos, o filho Isaac, Deus, sabendo da intenção do coração, de que ele estava disposto a dar tudo, Deus então retém o braço e impede de oferecer em holocausto o próprio filho. Ora, esta história de Abraão mostra até que ponto ele estava disposto a enfrentar o sofrimento para ser fiel à aliança de Deus para com ele. Ora, voltando aqui à leitura do Evangelho, Deus, Nosso Senhor, tinha estabelecido uma aliança com os seus apóstolos. Deus, Nosso Senhor, tinha estabelecido uma aliança com a humanidade. Deus tinha já assinado o seu documento, o documento de aliança. Os apóstolos precisavam também de o fazer. E para que conseguissem fazê-lo, caríssimos irmãos, porque é tão difícil a pessoa olhar de frente para aquilo que não conseguimos compreender, os apóstolos, para conseguirem perceber que, para terem a glória de participar no próprio reino do Senhor, eles precisavam também passar por um grande sofrimento. E o primeiro grande sofrimento seria a provação de verem o Mestre a ser preso, a ser julgado e a ser morto. Esta era a grande prova. Ora, em vista dessa grande prova, que eles não conseguiam olhar de frente. Vejam que Nosso Senhor, pouco antes, se forem ver no capítulo de São Lucas, pouco antes de Nosso Senhor revelar-se na Transfiguração, pouco antes Nosso Senhor tinha dito que o Filho do Homem tinha de padecer muito, ser entregues às mãos dos homens. E aos homens aqui significa ser entregue nas mãos das autoridades religiosas. E eles não conseguiam perceber como é que é possível que o Messias, que afinal está a chegar,
que está diante dos nossos olhos mesmo, como é que este Messias vai ser entregue pelas mãos daqueles que são os representantes religiosos do povo. Eles não conseguem perceber isso. Quer dizer, ultrapassam-os. E para que eles tenham forças, tenham alento, não é? Para ultrapassar essa prova, esse sofrimento, então Deus Nosso Senhor transfigura-se. É um flash. É uma graça mística que eles têm nesse momento. E é essa graça que irá realmente fazer com que eles ultrapassem as agruras, a noite escura da paixão. Isto é, propriamente, digamos, o contexto da liturgia de hoje. Mas nós, então, podemos pensar assim, mas sou padre, muito bonito, mas e o que é que nos interessa isso? Então vejam o que é que nos diz aqui São Paulo na segunda leitura. São Paulo escreve aos Filipenses e queixa-se a eles. Queixa-se do quê? Diz ele que tem falado várias vezes já, ou seja, sobre este assunto, e agora fala a chorar. Porquê? Porque alguns procedem como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição e têm por Deus o ventre. Inimigos da cruz de Cristo. O que é que significa aqui ser inimigos da cruz de Cristo? Ser inimigo da cruz de Cristo é alguém que não percebeu que Deus depositou nele uma promessa, como Abraão. É alguém que não percebeu que Deus lhe prometeu uma terra, é a terra prometida. É alguém que não percebeu que Deus quer uma descendência duradoura através das boas obras dele. Não é? Deus com todos nós, não é, faz uma promessa. Deus a todos nós concede graças, e graças por vezes místicas. Mas essas graças, e aliás, tanto mais graças nós receberemos, quanto maiores serão as provas. Não é? Porque Deus com as graças quer sobretudo fortalecer o nosso coração. Quer fortalecer a nossa fé e a nossa esperança. Para que as provas, não é, pelas quais iremos passar sejam realmente uma manifestação da sua glória, uma manifestação do seu poder e para nós, enfim, será um bem maior no céu. Uma glória também maior para nós, pela fidelidade à aliança. Ora, São Paulo fala destes que são inimigos da cruz de Cristo. E nós vemos que até os próprios apóstolos, caríssimos irmãos, foram inimigos da cruz de Cristo. Em determinado momento foram. Vejam que Nosso Senhor, estando no Horto das Oliveiras, vê os apóstolos pernas para que te quero. Todos fugiram. E olha que tinham estado aqui na Transfiguração. Mesmo os que estavam na Transfiguração fugiram. Imagina se não tivessem na Transfiguração. Imagina se não tivessem essa graça mística. Vejam quando Nosso Senhor, em duas ocasiões, fala por exemplo, no próprio Horto das Oliveiras, diz: vigiai e orai para não caíres em tentação. E eles, percebendo aquela carga negra da perseguição que estavam a sofrer, da prisão de Nosso Senhor, que estava iminente, eles acabam por adormecer. Porquê? Porque diante da cruz, diante do sofrimento, o ser humano fica com tédio. O ser humano não consegue olhar de frente para o sofrimento, não consegue olhar de frente para a cruz. É preciso uma graça muito grande. E nós devemos pedir a Deus essa graça. Não simplesmente ser inimigo da cruz, afastar a cruz. Uma vez aconteceu com um santo. O santo estava no convento, um monge religioso, e de repente ele tinha já tido várias ocasiões em que Jesus lhe aparecia. E Nosso Senhor aparece-lhe de uma forma deslumbrante. E ele olha: mestre, à partida fica encantado. E depois percebe que havia qualquer coisa de raro ali na figura do mestre. E então ele decide fazer o sinal da cruz. E quando faz o sinal da cruz, a figura desvanece. Porquê? Porque era o diabo que o tentava. O diabo fazia com que aparecesse uma figura semelhante ao Divino Mestre, mas sem a cruz. E ele de alguma forma percebeu, não tinha as marcas da paixão, não tinha a cruz. Certamente Nosso Senhor lhe tinha aparecido outras vezes com a cruz. Ou seja, essa é a grande tentação de todos nós. É queremos seguir uma religião que não seja lutadora, que não seja militante. Nós estamos numa igreja militante. Nós pensarmos que vivemos aqui nesta vida, dentro da igreja, como uns poltrões, assim, onde tudo corre bem, vamos ao domingo à missa, não temos inimigos. Nós estamos completamente equivocados. Completamente equivocados. Se Deus dá graças, se Deus deu graças aos apóstolos, Deus nos dá graças a nós.
é precisamente porque nós temos grandes provas à frente. Então, para entendermos bem isto que eu estou a querer aqui dizer, eu recordo de uma determinada ocasião em que estávamos numa preleção sobre a Semana Santa, uma preleção, uma meditação sobre a paixão do Senhor. E explicávamos, não é, que Nosso Senhor tinha dado a sua vida por nós, derramado todo o seu sangue por nós, até a última gota, que tinha sido maniatado, que tinha sido, enfim, crucificado, tudo. E em determinado momento uma pessoa que estava ali começou também a fazer uma série de ponderações bonitas, assim, tocantes e tudo. E às tantas, uma terceira pessoa disse, não, mas Jesus não foi morto. Jesus ofereceu a sua vida por nós. E essa pessoa ficou meio atrapalhada, disse, sim, Jesus ofereceu a sua vida por nós, mas voltava-se para mim, mas seu padre, claro, ofereceu a sua vida, mas ele foi, claro, toda aquela tortura que ele sofreu, todas aquelas humilhações, os escárnios, as injúrias, tudo. E o outro interrompeu novamente, não, mas Jesus ofereceu a sua vida, ele não foi morto por ninguém. E o outro, não, pois, ele ofereceu a sua vida, é verdade, mas então houve ali uma atrapalhação completa. E aquela pessoa, aquela terceira pessoa, no fundo, tinha na cabeça dele ou dela, que não, ninguém fez mal a Jesus, Nosso Senhor. Jesus ofereceu a sua vida. Ninguém o crucificou. Ele foi lá parar de uma forma milagrosa. Ora, caríssimos irmãos, isto aqui deve-nos perguntar assim, mas o que é que está a acontecer, não é? Não, de facto, se formos ao Evangelho, se não tenho erro, o Evangelho de São João, Jesus, Nosso Senhor, diz, ninguém pode tirar a minha vida. Sou eu que a dou espontaneamente. Ou seja, claro, Deus, Jesus, Nosso Senhor, é o dono da morte e é o dono da vida. Ponto final. Mas chegar ao ponto de dizer que ninguém fez mal a Nosso Senhor, que ninguém o crucificou, que ninguém o matou na cruz. Quer dizer, isto é uma aberração da natureza. Isto é uma aberração da lógica, é uma falta de evidência. Ora, porquê que é isso, caríssimos irmãos? É precisamente com esta ideia. Não há mal, não há cruz. Não é? Então a Igreja não é militante, a Igreja não é perseguida, a Igreja não é... Os católicos não são perseguidos, não são odiados. Vejam que até hoje, se há religião mais perseguida na Terra, é a religião católica. Mas alguns inimigos da cruz não gostam de ver isso. Os inimigos da cruz não gostam de ver, ou não gostam que se fale. Eu lembro uma vez também, numa ocasião, quais são os grandes problemas da Igreja hoje? E uma pessoa dizia, seu padre, olha, os grandes problemas da Igreja hoje são o demónio, o mundo e a carne. Tão simples. Fez um silêncio. Podia ter falado de outras coisas, não é? Demónio, mundo e carne são problemas que nos ultrapassam, não falemos sobre isso. Podemos dizer que há muitas bocas para alimentar, podemos dizer que há muitos pobres para cobrir, podemos dizer que há muitas guerras para acabar, podemos falar de tantas outras coisas, mas agora falar de demónio, mundo e carne, isso é demais. Isso é uma coisa que nos ultrapassa. Ou seja, são os falsos conversos, são os inimigos da cruz. E se nós, caríssimos irmãos, estamos a ver, por exemplo, agora esta guerra que assola na Ucrânia, de onde é que vem esta guerra? Vem de há umas semanas, de uma semana e meia atrás, ou coisa por aí, que um ditador louco decidiu simplesmente invadir a terra alheia. Não vem daí, não. É que esta guerra, ou melhor, o poder que deram ao ditador louco, já vem de há dezenas de anos. Há dezenas de anos que vem alimentando aquele ditador louco, que vem concedendo uma série de bens, de benesses ao ditador louco, que vem fechando os olhos para as loucuras do ditador louco. E o ditador louco agora, de repente, decidiu fazer a sua loucura. E é o que dizia Churchill. O que é um pacifista, um pacificador? É alguém que tem um crocodilo junto de si e ele vai o alimentando, esperando o quê? Que ele o coma por último. Ora, o que o Ocidente tem feito nesta guerra é só isto. É não querer ver a dureza da realidade, ou seja, a dureza da cruz. Se vamos alimentando, se vamos contemporizando com esse homem, olha o que é que vai dar. E deu. Há muitos católicos que até pensam assim, não, as televisões, se nós formos às televisões e dissermos o que podemos dizer, as televisões vão abrir-nos as portas, vão mostrar que realmente são solidárias connosco, que estão atenciosas com os nossos valores. Não vão nada. O espírito do mundo, o espírito da Igreja, da verdadeira Igreja,
são antípodas, são contraditórios. E por isso é que a Igreja foi e será sempre uma Igreja militante. Militante porquê? Porque luta e nessa luta vê a sua própria cruz. É o sofrimento para quê? Para lutar pelo bem. Foi o sofrimento que os apóstolos tiveram que passar. Os apóstolos, para chegar à ressurreição, tiveram que passar por dores. Ai do católico, ai do cristão, que não quer passar por sofrimentos, que não quer carregar a sua cruz. Significa que não deu ouvidos à promessa que Deus lhe fez. Esta é a verdadeira realidade. Então, caríssimos irmãos, vamos pedir a Nossa Senhora da Consolação, para que no meio das lutas, no meio das dificuldades que todos nós temos, quer queiramos, quer não queiramos, vamos pedir que Deus, Nosso Senhor, por intercessão da Senhora da Consolação, que ela coloque o seu manto sobre nós, que nos faça sempre olhar para esta aliança que Deus fez com cada um de nós, não nos abandona. E como fez uma aliança de dar-nos-á sofrimentos, e esses sofrimentos darão em descendência. E essa descendência redundará no futuro numa terra, que é a terra prometida, o céu. Que a Nossa Senhora a todos ajude a alcançá-lo. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.